Olá, você está no programa Saber Direito. Meu nome é Maria Angélica, eu sou advogada, mestre em Direito das Relações Internacionais, com especialização em Direito Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos. Nós estamos tratando hoje, especificamente, das infrações em matéria ambiental, das infrações administrativas. A nossa aula de hoje, especificamente, vai tratar das infrações cometidas contra o ordenamento urbano e contra o patrimônio cultural. Esse é um assunto bastante interessante e nós vamos tratá-lo da maneira mais informal possível. Se você tiver necessidade de saber informações a respeito, tiver interesse pelo assunto, você pode mandar um e-mail para o seguinte endereço: saberdireito@stf.jus.br. Na aula passada, nós estávamos tratando das infrações em espécie, especificamente as infrações cometidas contra a fauna, contra a flora e as infrações de poluição. Nesta aula, nós vamos tratar agora desses outros tipos de infração para concluir o conteúdo de infrações ambientais. Esse é um assunto bastante interessante, porque nós temos, inclusive, uma lei federal que vem incrementando a discussão em torno desse tema. A necessidade de regulamentar a propriedade urbana, a área urbana como um todo, e conferir a ela o cumprimento da sua função social. Porque antigamente só se tratava da questão da função social da propriedade quando se tratava da área rural. Hoje não, hoje já está amplamente divulgado, amplamente consolidado o conceito de que a área urbana também deve cumprir a sua função social. E alguns dispositivos constitucionais, como por exemplo o artigo 182 e 186, tratam dessa matéria e nos remetem à legislação pertinente, justamente para que a gente tome consciência da necessidade de cumprimento da função ambiental da propriedade, para que ela cumpra também a sua função social. A propriedade, tanto urbana quanto rural, deve, antes de mais nada, preservar a natureza, preservar os bens ambientais, porque até por disposição constitucional prevista no caput do artigo 225, este é um bem essencial à sadia qualidade de vida, que deve ser preservado para as presentes e para as futuras gerações. Incumbe a nós, a coletividade, e incumbe ao poder público lançar mão de todos os mecanismos possíveis para preservar a qualidade do meio ambiente que nós vivemos, no qual nós estamos inseridos e o qual sofre uma ação muito frequente do homem. Normalmente não é uma ação muito benéfica. Pelo contrário, o homem já conseguiu causar muito mal ao meio ambiente, já conseguiu interferir de uma forma bastante desastrosa e nós estamos aí assistindo às consequências disso. Justamente para minorar as consequências desses danos, dessa potencialidade humana para causar danos ao meio ambiente, é que a legislação ambiental tem sido incrementada cada vez mais. Decreto 6514. Esse decreto ele veio justamente para causar mais impacto. Acredita-se hoje, de uma forma até bastante pedagógica em relação à legislação brasileira ambiental, que é uma das melhores do mundo, é uma legislação de ponta, é uma legislação que serve de norte, de retrato para vários países no mundo afora, especialmente na América Latina, que quanto mais o poder público estiver presente, fiscalizando, quanto maiores as sanções, quanto mais possibilidades de ser sancionado, o infrator vai diminuir o impacto que ele causa ao meio ambiente. Principalmente o impacto que é causado na área urbana. Na área urbana, em especial, o meio ambiente sofre desgastes realmente muito maiores até do que muitas vezes na área rural. Então, é para tratar justamente das infrações que são cometidas no meio ambiente urbano e em relação ao patrimônio histórico, artístico e cultural, que nós vamos dar início a essa aula. Nós temos algumas infrações que são cometidas contra o patrimônio histórico, artístico e cultural, e há toda uma preocupação com relação a este patrimônio. A preocupação é tão grande com relação a esse tipo de patrimônio que nós temos na nossa Constituição, no artigo 216, um artigo que trata especificamente do patrimônio histórico, artístico e cultural. É uma maneira que o legislador constitucional encontrou de deixar claro que o patrimônio histórico, artístico e cultural, o patrimônio urbano, esse patrimônio que é incorporado principalmente pelas interferências, pelas obras da interferência humana,
deve sim ser protegido. E nós temos algumas legislações, alguns artigos que estão contidos no decreto 6514, que justamente pretendem conferir essa proteção de uma forma mais efetiva, de uma forma mais contundente, de uma forma bastante incisiva e local, no próprio local onde acontece o dano ambiental. Um exemplo disso, nós extraímos de alguns artigos desse decreto 6514 e identificamos aquelas infrações que são objeto mais frequente de lavraturas de autos de infração ambiental. Por exemplo, nós temos no artigo 72 a descrição de uma conduta que tem uma série de verbos e demonstram claramente esse potencial humano de causar danos ao meio ambiente. Esta infração penal está descrita assim: destruir, inutilizar ou deteriorar. São ações potencialmente danosas, terrivelmente gravosas para o meio ambiente, porque nenhum desses verbos aqui pode levar à recuperação desse bem que é agredido. Ele fala em destruir. Destruir é para sempre. Inutilizar é fazer perder a sua função. Deteriorar são verbos realmente precisos e bastante ruins, bastante perversos com a natureza. Mas ele se refere especificamente a essas ações, se refere especificamente a determinados bens. E diz que se você destruir, inutilizar ou deteriorar um bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, você está em curso nesta infração ambiental. O bem especialmente protegido é aquele que, antes de você agir contra ele, ele já tinha recebido uma proteção legal. Ou porque um órgão ambiental assim determinou, ou porque uma lei estadual ou distrital assim determinou, ou porque uma lei federal disse que aquele bem ambiental era especialmente protegido. Então, para que você realmente cometa esta infração, é preciso verificar se este bem preenche este requisito. Ou seja, antes do cometimento desta infração, este bem já tinha sido gravado com esta proteção legal. Se este bem que você destruiu, inutilizou ou deteriorou, preencher este requisito, já estiver sob esta proteção de uma norma, aí você estará em curso nas penas desta infração. Outra possibilidade é de você causar destruição, inutilização ou deterioração de arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial. A multa vai de 10 mil a 500 mil reais por infração cometida. É porque, na verdade, estes bens são bens que merecem uma proteção especial. Um museu, uma biblioteca, causar incêndio numa biblioteca, destruir uma biblioteca, um arquivo público. Já imaginou você inutilizar, você destruir um arquivo público que tem a memória de todo um povo? Você destruir uma pinacoteca, tem um registro filmográfico, você tem um registro das obras que estão depositadas ali, e você perde tudo isso. Na verdade, o que é que você está perdendo? Você está perdendo a cultura de um povo. Você está destruindo um bem que é muito caro às pessoas, que diz respeito às formas de arte, às formas de expressão dessas pessoas. Museus, pinacotecas, arquivos merecem toda uma proteção legal. E a cada vez que uma pessoa comete uma infração e atinge e conspurca um bem desta qualidade, ele não está cometendo uma infração somente contra aquele bem. Ele está cometendo uma infração contra todos nós. Pode ser enquadrado algumas vezes, inclusive, como um crime contra a humanidade, como crime mesmo, contra a humanidade, porque ao destruir, por exemplo, um museu como o Louvre, ao destruir um museu como o Museu de Londres, ao destruir uma pinacoteca como nós temos em São Paulo, como é que você vai avaliar o valor dessas obras que estavam ali?
Como é que você pode avaliar, por exemplo, a destruição de quadros fantásticos de pintores que já se foram, que já não estão mais aqui entre nós? Então, destruir esses locais, causar inutilização, deteriorar estes locais, sujeita o infrator a multa de no mínimo R$10.000 e esta multa pode chegar até R$500.000. É sempre bom lembrar que não prevalece somente a pena de multa, não é somente a sanção de multa. E também é bom lembrar que, além das outras sanções administrativas, esta conduta, especificamente, está sujeita também à Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605, porque lá também está prevista esta conduta. Então, o infrator que cometer esta ação também estará sujeito a um processo criminal sem prejuízo da sanção civil, que é a reparação do dano ambiental pela via normalmente pecuniária. Bem, outra infração que também é relativamente comum e que nós devemos estar atentos a ela é aquela que está prevista no artigo 74 do Decreto 6514. Essa infração está descrita na lei da seguinte maneira: promover construção em solo não edificável ou no seu entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a autorização concedida. O que é que nós temos aqui? Bem, aqui em Brasília nós temos uma frequência muito grande desse tipo de infração. Muitas pessoas aqui em Brasília alteram, por exemplo, as margens de um curso de água para fazer um lugar onde ele possa estacionar o seu jet ski. É incrível como as pessoas acham que podem fazer isso, como as pessoas tratam o patrimônio público como se fosse um patrimônio particular, como se fosse patrimônio próprio. Na verdade, você não pode fazer isso. Está aqui na lei. Você não pode fazer uma construção numa área que não é edificável. Essas margens de cursos de água são consideradas APPs, são áreas de preservação permanente. São áreas em que se deve fazer de tudo para que a vegetação ali existente seja intocada. E a razão para isso é muito forte, é que toda vez que você altera a estrutura, as margens de cursos d'água, você está provocando um desastre ambiental que pode ser de grandes proporções, até porque cada um que faz isso dá direito ao outro para fazer também. Todo mundo acha que pode fazer, a partir do momento em que o vizinho fez, eu acho que eu posso fazer também. Não é assim, né? Quando você altera um local que não é edificável, um local que você, por exemplo, faz aterramento no local que era de uma característica parecida com mangue, com lodaçal, né? Uma área em que havia uma quantidade razoável de água aflorando do solo. As pessoas algumas vezes vão lá. Aqui no Valparaíso nós tivemos um problema sério com essa questão. Tem uma área inteira próxima a um parque local que foi feito um aterramento, mal feito, por sinal, e sobre esta parte deste aterramento foram construídas ruas inteiras e casas foram construídas ali. Essas casas foram condenadas pela Defesa Civil. Todas essas casas têm problema de movimentação nas suas estruturas. Todas elas estão sujeitas a ruir, a vir abaixo, justamente porque foram construídas numa área que não era edificável. Houve um aterramento numa área que não deveria ter sido aterrada, que não deveria ter recebido nenhum tipo de suporte acima dela. Aliás, nós temos vários exemplos deste pelo país afora. Aqui em Brasília nós temos muitas situações que podem ser descritas como esta ação que está prevista aqui. Se a área é considerada uma área de interesse paisagístico, ecológico, você, vizinho de um parque, fazer uma construção sem autorização do órgão ambiental competente, construir próximo, na zona limítrofe, uma área que é considerada patrimônio histórico, patrimônio artístico, enfim, qualquer uma dessas ações prevista aqui sujeita o infrator pelo menos a multa de R$10.000 a R$100.000, sem prejuízo das outras sanções cabíveis, que é a sanção de embargo, a sanção de demolição, enfim, todas as outras sanções que são cabíveis à espécie.
Com relação a essa próxima infração, eu gostaria de chamar a pergunta número 1, porque depois nós vamos explicar, inclusive, e responder com o próprio texto da lei. Por favor. Bom, meu nome é Luana, sou da Faculdade Anhanguera. Queria perguntar se é verdade que pichar as cúpulas do Congresso pode resultar numa multa de até R$100 mil. É verdade, Luana. O Congresso Nacional é um desses patrimônios que não é de Brasília, é um patrimônio da humanidade, é uma área que é tombada pela Unesco. Aqui em Brasília nós temos vários locais assim, nós temos a Catedral, nós temos o Congresso, nós temos alguns palácios aqui, que são obras que se deu esse nome de palácio. Nós temos, enfim, a área central de Brasília, ela é toda tombada pela Unesco. E qualquer área daquela que você pichar, que você grafitar, você está cometendo não só um crime ambiental, tem um crime também para essa conduta, está lá na Lei 9605, mas também está cometendo uma infração ambiental que, de fato, a pena normal seria de até R$50 mil, mas como se trata de um patrimônio tombado, essa multa pode ser aplicada até em dobro. É o que diz o parágrafo único do artigo 75 do decreto 6514, que se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada, a multa é aplicada em dobro. E a ação que está descrita aqui é a seguinte ação: ó, pichar, grafitar ou, por outro modo, conspurcar edificação alheia ou monumento urbano. Aqui em Brasília, nós temos uma avenida chamada Avenida W3. Ela corta toda a cidade das asas sul e norte. Nós já nos acostumamos, é tão frequente isso que nós já nos acostumamos. Ao percorrer esta via de fora a fora, atravessando do lado sul para o lado norte ou vice-versa, as casas e as empresas, os prédios comerciais estão tomados de pichação. Nós temos grupos de pichadores que picham esses locais e nem se dão conta que isto configura infração ambiental. Que se eles forem pegos cometendo esta infração ambiental, a multa é de pelo menos R$1.000 por pichação. E o valor dessa multa pode chegar de R$1.000 até R$50 mil. Será aplicada de forma muito mais grave se pichar, além de pichar a W3, que eles fazem isso bastante, pichar o Congresso Nacional. Pichar o Congresso Nacional dobra o valor dessa multa e ela pode de fato chegar a R$100 mil, como nos perguntou a Luana. Então, se você entrar na internet, você vai ter a oportunidade de ver, principalmente se você digitar a palavra pichação, você vai encontrar uma série de monumentos por este país afora pichados. Em São Paulo, o Monumento aos Imigrantes, vários prédios do MASP. Nós tivemos esse evento recentemente. Vocês se lembram de um grupo de jovens que, em protesto contra uma determinada ação, uma área do MASP, estava sem receber nenhuma amostra na Bienal, na penúltima Bienal que nós tivemos aqui. E aí um grupo de jovens entrou e resolveu pichar dentro dessa área que não estava ocupada por nenhuma instalação artística. Eles entraram e resolveram que a instalação que eles iam fazer era pichar essa área interna do MASP. Eles não só cometeram um crime ambiental, que está previsto também lá na 9605, mas também cometeram esta infração ambiental. E estão sujeitos, todos eles, a multa de pelo menos R$1.000 até R$50 mil, sem prejuízo da obrigação de ter que limpar a sujeira que fizeram. Ter que pintar com dinheiro do próprio bolso, além de pagar a multa, ter que custear, financiar a tinta que vai ser usada para pintar o local onde eles... E ter que fazer isso muitas vezes pessoalmente. O juiz determina que ele faça pessoalmente, porque não é só infração ambiental, é também crime ambiental, e uma das sanções possíveis é a obrigação de ter que pintar pessoalmente. Pegar e pintar pessoalmente o local onde foi feita a pichação, a grafitação. Bem, para a próxima pergunta, nós também temos, a próxima questão, nós temos uma pergunta bastante interessante. Eu gostaria de passar a palavra para fazer a pergunta número 2, por favor. Meu nome é Elisa. Gostaria de saber se uma pessoa pode impedir a entrada de um fiscal do órgão ambiental dentro de sua propriedade, chácara ou residência. Bem, essa é uma pergunta bastante frequente e me acontece bastante pelo fato de advogar na área ambiental. Me acontece bastante das pessoas
me telefonarem e me dizerem, o fiscal está aqui na minha porta agora. Eu posso impedir o fiscal de entrar? Eu posso impedir o fiscal de fotografar o que está aqui dentro? Na verdade, você não pode. Você não deve fazer isso, principalmente porque é uma infração ambiental, e é uma infração ambiental que pode lhe dar uma multa triste, muito feia. Primeiro, porque é direito do Estado fiscalizar. E não é só fiscalizar as próprias propriedades, mas fiscalizar, inclusive, a propriedade do particular. O nome disso é poder de polícia administrativa. E o Estado tem o direito de adentrar. E se ele chega na sua propriedade e você diz não vai entrar, ele pode simplesmente buscar reforço policial e entrar sob força policial. Então, além de você estar infringindo uma norma que prevê que o fiscal pode entrar sim na sua propriedade, deve até franquear a entrada para esse fiscal, você não deve se expor a uma multa que pode chegar a tal valor. Quer saber exatamente qual é essa conduta? Essa conduta diz assim, ó, obstar ou dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental. Então, se o fiscal chegar na sua porta e ele tem que se identificar, essa é uma premissa que ele não pode se furtar a isso. Ele tem que chegar e se identificar. Ele tem uma carteirinha que diz de qual órgão ele é, qual órgão que ele integra. Ele tem que apresentar essa carteirinha, você tem o direito de conferir se realmente aquela pessoa que está chegando, em algumas cidades onde a violência é muito grande, as pessoas devem tomar realmente esse tipo de cuidado. É uma obrigação de todo agente do Estado, antes de fazer qualquer ação em nome do Estado, ele deve se apresentar, ele deve se identificar. Então você está obrigado nestas condições. Ele tem que chegar à sua porta e se identificar como fiscal de um dado órgão ambiental. A partir do momento em que ele se identificou como fiscal de um órgão ambiental, não importa o que ele queira fiscalizar, o fato é que você não pode negar o acesso a ele, a não ser, você tem alguma proteção com relação à entrada na sua casa propriamente dita. Então, se a infração ambiental está sendo cometida dentro do terreno onde se localiza a sua casa, ele tem o direito de entrar neste terreno onde se localiza a sua casa. Mas daí até ele poder entrar dentro da sua casa propriamente dito, você goza de uma certa proteção constitucional prevista no artigo 5º, em que o domicílio da pessoa é considerado inviolável. Então, se ele pretende entrar na sua casa para fazer uma fiscalização ambiental dentro especificamente da sua casa, o ideal, o correto, é que ele se apresente, peça a sua autorização e, na falta da sua autorização, ele venha então com uma ordem superior para que você franqueie a entrada dele sob determinadas condições, em determinados horários, por exemplo. Ele não pode chegar lá antes das 6 da manhã, nem deve chegar depois das 6 da tarde. Essa é uma premissa legal e aí constitui uma certa arbitrariedade se houver uma imposição em sentido contrário. Então, existe alguma proteção à sua casa propriamente dito, às paredes da sua casa propriamente dito. Mas no local onde você reside, no terreno onde você construiu a sua casa, na chácara onde você vai passar os finais de semana, aí a coisa muda de figura. Se o fiscal chegar e se apresentar como fiscal de um órgão ambiental, você deve franquear para não incorrer nas sanções previstas no artigo 77, que seria de obstar ou dificultar a ação do poder público no exercício de atividades de fiscalização ambiental. Lembre-se sempre que o agente que está ali na função de fiscal ambiental, ele não está em nome próprio, ele está em nome do poder público, ele está em nome do Estado. E o cidadão escolheu viver sob o Estado de direito pleno, o Estado de direito democrático. Então, se ele escolheu isso, se essa é a nossa opção, nós temos obrigação de cooperar, de colaborar com as ações do poder público. Outra infração também que as pessoas descumprem muitas vezes até sem querer. Nós vimos, inclusive, o que pode acontecer no descumprimento de um embargo. A próxima infração que a gente vai tratar é a infração que está prevista no artigo 79 do Decreto 6514. Este Decreto 6514 descreve a seguinte situação: descumprir embargo de obra ou atividade ou suas respectivas áreas. A multa para isso, sem
embaraço da aplicação das outras sanções vai de 10 mil até 1 milhão de reais. 1 milhão de reais é uma cifra bastante impressionante, não é? É uma cifra horrível. Eu não gostaria de receber um auto de infração ambiental que constasse uma multa de 1 milhão de reais. É óbvio que você não está sujeito a uma multa de 1 milhão de reais, assim, numa primeira infração. Mas o fato é que se você sofre um embargo e você insiste, você é remitente e você descumpre de várias maneiras, além das outras sanções que podem ser aplicadas, porque, na verdade, olha só, se houve um embargo, é porque tem um gravame, e este gravame, essa gravidade do dano que você está causando, é que deu origem a esse embargo. É porque realmente é severo o dano que você está causando ao meio ambiente. Essa é a razão de ter havido o embargo. Se você descumpre o embargo, além de estar sujeito à aplicação da multa diária, e essas multas também são desagradáveis, você está sujeito à próxima sanção mais grave, que é a sanção de demolição. Então, pensem bem, porque vocês, além de terem a infração especificamente, que é de descumprir o embargo, e a multa que pode chegar até 1 milhão de reais, você pode, inclusive, perder o próprio bem. Você pode ver a sua propriedade demolida, fira abaixo. Então, é bom estar atento para não descumprir. Se você sofreu um embargo, pediu e foi atendido, por exemplo, de ser submetido a um termo de ajuste de conduta, a um termo de compromisso, cumpra o acordo que você fez e não faça nada daquilo que está vedado no embargo que foi interposto contra você. Outra infração razoavelmente comum está prevista no artigo 80 do Decreto 654 e ela descreve as seguintes situações: deixar de atender exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, no prazo concedido, visando a regularização ou correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental. O que foi que aconteceu aqui, na verdade? Olha só, a pessoa tem alguns requisitos aqui para você ser enquadrado nessa infração ambiental. A primeira delas exige de você um não fazer, é deixar de atender. É não atender de propósito, é não atender porque, de fato, você não deseja atender. E deixar de atender quando? Em que situação? Primeiro, é necessário que você tenha sido notificado. Então, você só vai estar sujeito a esta infração do artigo 80 se antes desta infração você foi notificado. Normalmente é uma advertência que você recebeu. Você recebeu a advertência e foi estipulado um prazo para você corrigir o dano que você causou, para você aplicar as tecnologias necessárias para sanar aquele problema. Se dentro deste prazo você deixou de atender aquelas especificações, e é bom a gente voltar no conteúdo anterior, em que nós falávamos que a pessoa deixa de atender com dolo ou negligência. E se a pessoa deixa de atender com dolo ou negligência, a sanção se agrava contra esta pessoa. Então, se você sofrer uma notificação, uma advertência de um fiscal ambiental, esteja ciente que o descumprimento dentro do prazo que for estipulado na notificação. Algumas vezes a gente tem encontrado alguns problemas com relação a isso. Por exemplo, o fiscal chega para embargar a sua obra e ele, além de embargar a sua obra, ele impõe a você a sanção de demolição no prazo de 5 dias. 5 dias. Isso tem acontecido bastante aqui em Brasília. Aí é uma questão até de bom senso. Não dá para imaginar uma pessoa que mora numa casa há 8, 10 anos ter que demolir esta casa em 5 dias. Ter que financiar, ter que custear a demolição desta casa em 5 dias. Então, é até um apelo para que as autoridades tenham, porque não há uma regulamentação precisa deste artigo. Não há um ditame legal dizendo que o prazo mínimo, por exemplo, seria de 10, de 20 dias. Há uma regra geral, dentro desse decreto 654, dizendo que os prazos serão de 20 dias. Mas também há uma regra geral dizendo que o órgão ambiental
pode dispor desses prazos com uma certa maleabilidade, com certo jogo de cintura. E aí, quando o órgão ambiental pode fazer isso, a gente começa a encontrar, por exemplo, algumas loucuras, algumas teratologias como essa. O fiscal ambiental chegar na sua propriedade e dizer, você acaba de receber o embargo, a sanção de embargo, e acaba de receber uma notificação, uma intimação para demolir a sua casa em 5 dias. Então, é bom você estar ciente de que, na verdade, o órgão ambiental, ele está sujeito também a alguns requisitos da lei, tá? Por exemplo, verifique se ele está preenchendo todos os requisitos, porque não basta essa questão de você deixar de atender. Vamos ler o restante do artigo para a gente acabar de fechar o raciocínio. Por exemplo, o artigo diz assim, deixar de atender a exigências legais ou regulamentares quando devidamente notificado pela autoridade ambiental competente, no prazo concedido, visando a regularização, correção ou adoção de medidas de controle para cessar a degradação ambiental. Então, esteja bastante concentrado nessas questões. É que antes de ser enquadrado nesta infração do artigo 80, você tem que ter recebido uma notificação ou uma advertência e tem que ter passado todo o prazo que lhe foi concedido. Se, inclusive, você não entrou com um recurso cabível e conseguiu uma extensão, uma prorrogação deste prazo. Então, é bom verificar essa questão também. A próxima infração, que é bastante interessante também, tem sido objeto de algumas denúncias até do Ministério Público, diz respeito ao artigo 81 do decreto 654. Esse decreto diz assim, deixar de apresentar relatórios ou informações ambientais nos prazos exigidos pela legislação ou, quando aplicável, naquele determinado pela autoridade ambiental. O que diz esse artigo, na verdade? Ele se refere a 2 prazos diferentes. Um prazo que é aquele estabelecido na legislação. Outro prazo é aquele que está ao bom alvitre do autuante, do órgão ambiental. Quando se fala no prazo que está na legislação, ele sempre deve prevalecer e para alterar este prazo para menor, para diminuir o prazo do autuante, o agente do autuado, do agente autuante tem que fazer uma justificativa plausível e com critérios objetivos. Então, ele não pode simplesmente, se a lei fala num prazo de 20 dias e ele pretende diminuir este prazo para 5 dias, ele tem que justificar. Essa decisão tem que ser uma decisão motivada. E a motivação para a diminuição do prazo está sempre relacionada a um perigo iminente de perda do bem ambiental, ou a um perigo iminente de graves problemas de saúde, a saúde humana principalmente, causados pela permanência ou pela reiteração dessa infração ambiental. Então, o prazo que deve prevalecer é o prazo previsto na legislação. Se o agente autuante vai diminuir o tempo deste prazo, ele só pode fazer isso numa decisão motivada e essa motivação tem que atender a critérios objetivos. É bom também estar ciente de que essas informações que são requeridas e esses relatórios são sempre de cunho ambiental. Não é qualquer relatório, não é qualquer tipo de informação, mas são relatórios e informações que dizem respeito à natureza ambiental da área que está sendo, ou do patrimônio que está sendo exigido a apresentação desses documentos. Então, isso também é outra coisa que o autuado deve ficar ligado. Vamos lá. Uma outra infração que é interessante também está capturada no artigo 82. E aqui nós temos um crime ambiental bastante severo. A pena para esse crime é uma pena bem imposta. Está lá na Lei 9605 e também, quer dizer, além de ser crime ambiental, também é uma infração ambiental. O que diz esse artigo 82? Ele diz assim, elaborar ou apresentar informação, estudo, laudo ou relatório ambiental, total ou parcialmente falso,
enganoso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro procedimento administrativo ambiental. Quem comete esse tipo de ação está sujeito a uma multa, que é a primeira pena prevista, de R$ 1.500 a até R$ 1 milhão. O que a gente deve prestar atenção com relação a esta ação que está aqui? Bem, de novo, nós temos que voltar a um procedimento muito importante na área ambiental, chamado estudo de impacto ambiental. Esse estudo prévio de impacto ambiental está previsto, inclusive, na própria Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição. Está lá uma norma cogente que diz exigir, o órgão público, o poder público, deve exigir na forma da lei a realização de estudos de impacto ambiental, sempre que aquela atividade for do tipo potencial e significativamente degradadora do meio ambiente. Então, toda vez que o homem vai instalar uma atividade que está dentro desta previsão legal, ele deve proceder a um estudo chamado estudo de impacto ambiental. O que é que vinha acontecendo e qual é a razão de se descrever esta conduta no artigo 82? É que as empresas, com vistas a alcançar rapidamente o procedimento seguinte, que é o procedimento de licenciamento, e aqui é bom a gente abrir um parêntese para fazer uma pequena distensão sobre o assunto, é que toda atividade considerada potencial e significativamente degradadora do meio ambiente, ela tem que passar primeiro por este procedimento chamado Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que se conclui pelo RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Só depois que ela passa por esse procedimento, só depois que ela financia, que ela custeia, que ela, enfim, percorre este caminho do estudo de impacto ambiental, que se conclui com o RIMA, é que ela pode, então, pleitear a sua entrada num outro procedimento chamado licenciamento ambiental. O que vinha acontecendo com alguma frequência? Algumas empresas que participavam desses estudos de impacto ambiental, diante de notícias muito ruins, que podiam, de certa maneira, obrigar o empreendedor impedir, na verdade, o empreendedor a ter acesso a essa outra fase, chamado licenciamento ambiental, algumas empresas, alguns profissionais que estavam incumbidos de fazer esse estudo de impacto ambiental, mascaravam os seus relatórios, manipulavam as suas conclusões. Então, foi criado um crime que está na Lei 9605, dizendo, inclusive, que o profissional que faz esse tipo de conduta está sujeito a um processo criminal, está lá. E, afora essa possibilidade de responder a um processo criminal, nós temos uma infração com uma multa violenta, uma multa que pode chegar a R$ 1 milhão. Então, é uma maneira, inclusive, de obrigar essas pessoas a pensarem duas vezes antes de participarem de uma fraude como essa, que seria uma conclusão ruim, uma conclusão desagradável num estudo de impacto ambiental. Mas é claro que a gente não pode se prender só à questão do estudo de impacto ambiental. A gente tem que pensar também que não é só o estudo de impacto ambiental, mas as informações, os laudos e os relatórios. Aqui em Brasília, nós temos a seguinte situação. Uma porção de bairros que foram surgindo do nada, sem qualquer planejamento. Nós temos várias áreas aqui em Brasília, especialmente próximas a Sobradinho, próximas ao Gama, alguns bairros daqui de Brasília. Surgiram bairros do nada. Alguém comprou determinadas terras, ou nem tanto comprou, mas enfim, teve possibilidade de lotear esses terrenos. E para fazer a regularização desses terrenos, o GTF exigiu desses condomínios, dos proprietários desses terrenos, dessas propriedades, que eles entregassem uma série de informações absolutamente necessárias para o processo de regularização. Então, o GDF exigiu dessas pessoas, por exemplo, o memorial descritivo da sua área. E a pessoa que, ao entregar o memorial descritivo, o faz dessa maneira, apresentando uma informação que não é verdadeira, adulterando, mascarando, manipulando essa informação, também está em cursa nesta infração. Então, é bom contratar empresas confiáveis e fazer a coisa da forma mais transparente possível, porque essa multa de até R$ 1 milhão é muito desagradável. A próxima infração que está prevista no artigo 83
ela trata de uma outra questão que nos é bastante sensível também. De que trata esse artigo 83? Ele diz assim: deixar de cumprir compensação ambiental determinada por lei na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental. O que é que acontece aqui nessa situação? A pessoa que causou um dano ambiental, uma das possibilidades é que seja imposto a essa pessoa a obrigação de compensar aquele dano ambiental. Isso acontece, por exemplo, quando a gente institui uma reserva legal. Nós vimos há pouco que se você tiver uma área rural de cerrado dentro da área que é considerada Amazônia Legal, você está obrigado a instituir a reserva legal, e essa reserva legal deve ser de 35% da área. Mas que você pode fazer uma compensação, você pode instituir só 20% na sua área e 15% numa outra área contígua. Então, quando você, estando previsto em lei esta obrigatoriedade, e você deixa de cumprir esta compensação ambiental, na forma e no prazo exigidos pela autoridade ambiental, a multa, que é a primeira sanção que vai ser aplicada, ela varia de 10 mil a 1 milhão de reais. Com relação a essa próxima infração, eu gostaria de chamar uma pergunta. Nós temos uma aluna que está no estúdio e que gostaria de fazer uma pergunta sobre esta questão especificamente. Por favor, você pode fazer a sua pergunta? Meu nome é Tânia, eu gostaria de saber se eu posso colocar no meu fotolog algumas fotos que eu tirei do Parque Nacional. Tudo bem, Tânia. Olha só qual é o X da questão. O Parque Nacional é uma das modalidades de unidades de conservação. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 9985, ela trata das unidades de conservação. E uma das modalidades dessas unidades de conservação são aquelas unidades de conservação de uso integral e outras de uso sustentável, de proteção integral e de uso sustentável. O parque, que é o que você se referiu agora há pouco, muito provavelmente deve ser o Parque da Água Mineral aqui em Brasília. E se você tirou essa foto especificamente do parque para colocar no seu fotolog, isso não constitui infração ambiental. Só seria infração ambiental se você estivesse enquadrada nesta conduta que está prevista aqui no artigo 88 do Decreto 6514. Olha só o que diz essa infração ambiental, esse artigo 88. Ele diz assim: explorar ou fazer uso comercial. Então, o que é que você não pode fazer? Você não pode tirar uma foto do Parque Nacional da Água Mineral aqui em Brasília e usar essa foto, por exemplo, para o seu, vamos lá, um impresso da sua empresa. Você não pode fazer isso. Você não pode usar essa foto para fazer a divulgação de um serviço turístico. Você quer vender um serviço turístico e você coloca a foto do Parque Nacional no folder que você vai vender o serviço turístico. Isso é infração, porque o artigo 88 diz assim: explorar ou fazer uso comercial de imagem de unidade de conservação sem autorização do órgão gestor da unidade ou em desacordo com a recebida. Então, qual é a primeira providência que você tem que ter com relação a essa foto do Parque Nacional? Se você só vai colocar no seu fotolog, não tem problema nenhum, pode colocar, é o seu fotolog. Você não está fazendo nenhuma exploração comercial. Não há nenhuma exploração pecuniária dessa foto. Mas se você vai usar para fins comerciais, na verdade você deve ir até a administração do Parque Nacional da Água Mineral e conseguir do órgão gestor, que é o Instituto Chico Mendes, é o órgão ambiental gestor das unidades de conservação em todo o país, e lá no Instituto Chico Mendes você vai pedir uma autorização. E também, ao conseguir essa autorização, você não pode fazer o uso dessa imagem em desacordo com essa autorização. Por quê? Porque você está sujeito a uma multa de 5 mil até 2 milhões de reais. É muito dinheiro para você pagar porque fez uma exploração indevida de uma imagem de uma unidade de conservação. Mas você não pode usar uma imagem de uma unidade, de qualquer tipo de unidade de conservação? Não. A lei prevê uma exceção. Que exceção é essa? A lei diz que se essa unidade de conservação for do tipo reserva particular do patrimônio natural, nós chamamos esse tipo de unidade de conservação uma sigla chamada RPPN.
ela é uma unidade de conservação de uso sustentável e ela, na verdade, não é de domínio público, portanto, ela não pertence ao Estado, ela pertence ao particular que se interessou, manifestou o interesse em obter esta proteção ambiental para a sua propriedade, e aí, sendo uma RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, não se impõe, então, as sanções previstas neste artigo 88. E essa é a única exceção. É a única exceção. Na verdade, nós temos outras unidades de conservação que podem pertencer ao particular, como, por exemplo, o monumento natural ou o refúgio da vida silvestre. São unidades de proteção integral que estão previstas no primeiro grupo de unidades de conservação, mais especificamente no artigo 7º e 8º da Lei 9985. Mas, embora essas unidades elas possam até pertencer ao particular, não se excetua a aplicação dessa infração. Então, como não há uma exceção expressa na lei, é de se deduzir que se você tirar uma foto de um monumento natural ou tirar uma foto de um refúgio da vida silvestre e fizer a exploração comercial desta foto, muito provavelmente vai ser difícil você entrar nessa exclusão, porque essa exclusão aqui, ela é bastante clara. Ela diz que só não será se for uma reserva particular do patrimônio natural. Bem, nós temos ainda outras duas infrações, uma que está prevista no artigo 91, e é o tipo da infração é uma norma bastante extensiva. Ela prevê uma quantidade enorme de ações que podem acontecer aqui. Embora os verbos que estejam aqui sejam tanto quanto restritivos, na verdade é um verbo só, que diz assim, causar dano à unidade de conservação. A multa vai de R$200 até R$100.000. Agora, o que é causar dano? O que é causar dano a uma unidade de conservação? A primeira coisa, então, que você tem que ter em mente é que este bem ao qual você está causando dano tem que constituir efetivamente uma unidade de conservação. Então, é aquele tipo de proteção ambiental que é conferida pela Lei 9985. São, na verdade, 12 tipos de unidades de conservação. 5 unidades de proteção integral, 7 unidades de uso sustentável. Então, a primeira coisa que você tem que observar é se você causou dano a uma área que recebe esse tipo de proteção específica, que seja denominada unidade de conservação regulada pela Lei 9985. O próximo passo é que é de uma variabilidade muito grande, porque causar dano é simplesmente modificar, no sentido negativo, qualquer patrimônio natural. Então, modificar no sentido negativo é alterar a essência daquele bem, ou aquelas características que lhe são peculiares, mas que não lhe são essenciais, mas ainda assim causar um prejuízo do ponto de vista do patrimônio natural, um prejuízo do ponto de vista pecuniário, um prejuízo do ponto de vista da beleza natural. Causar dano é uma noção muito elástica. Cabe muita coisa dentro deste conceito de causar dano. A mim parece que teremos uma série de impugnações à capitulação desse tipo de infração ambiental. Tenho para mim que quando o órgão ambiental chegar, o fiscal, o agente autuante, chegar naquela propriedade, naquela unidade de conservação, para autuar o infrator, dizendo que ele causou dano, aqui sim ele tem que usar do máximo dos critérios objetivos. Porque causar dano aqui pode prever uma quantidade enorme de ações. Como, por exemplo, nós estávamos conversando agora há pouco nos bastidores, um aluno perguntou, professora, é crime ambiental extrair um pedaço da casca do barba-timão para fazer remédio para uma pessoa? Pois é. Se essa barba-timão, esse pé de barba-timão estiver dentro de uma unidade de conservação, para começar, você nem pode entrar na unidade de conservação. Segundo, se você vai lá no barba-timão e tira um pedaço da casca do barba-timão para fazer o remédio, enfim, seja qual for o fim que você for dar aquela casca do barba-timão, o fato é que você está causando dano. Porque quando você retira aquela casca, vai ficar uma ferida ali, como fica num seringal, quando você corta o seringal para tirar a borracha. Em qualquer outra árvore, a hora que você tirar a casca dessa árvore, com certeza o dano estará configurado.
E o dano, nesse caso, é de fato uma modificação no sentido negativo, porque ela tinha a casca dela toda inteirinha, que era necessária para manter aquela estrutura orgânica protegida de uma série de situações que lhe podiam causar algum tipo de outro dano, a entrada de pragas, enfim, o ataque de pragas, de insetos, qualquer outro tipo de dano. Então, com certeza, causar dano pode ser uma quantidade enorme de ações, dentre elas essa de tirar um pedaço da casca do barba-timão. Por fim, eu quero fechar só para falar de uma infração que, se fosse um ilícito penal, nós diríamos que seria um crime de mera conduta, porque a infração que está prevista no artigo 92 diz que penetrar em unidade de conservação, conduzindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta for exigível, a multa pode ser de R$ 1.000 a até R$ 10.000. Bem, nós chegamos ao final desta aula. Nós tratamos aqui especificamente das infrações ambientais cometidas contra o ordenamento urbano e patrimônio cultural e contra as unidades de conservação. Se você tiver interesse em obter maiores informações sobre este conteúdo, você pode enviar um e-mail para o seguinte endereço: saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser rever esta aula, você pode acessar a página www.tvjustiça.jus.br. Há um link e você pode fazer o download desta aula neste local. Eu gostaria de convidar você para a nossa próxima aula. Nós vamos tratar do processo administrativo para a apuração das infrações ambientais. Muito obrigada.